Como vocês puderam perceber, eu fiz muita questão de falar do jogo da semana passada e a gente chegou a tomar uma boa parte dessa semana falando sobre isso. Por quê? Porque é uma quinzena inteira de jogos difíceis, tá? De cartas difíceis. No jogo da semana passada, foi estabelecido um alerta, né? A gente precisava assumir a nossa responsabilidade diante dessa escalada da violência que a gente está vendo acontecer, sobretudo por conta das mulheres e das crianças, porque essa violência é uma violência masculina, né? Mas ela está contaminando todo mundo. Então vocês podem ter brigado na semana passada ou presenciado conflitos. E aí a gente tinha um compromisso com a temperança. A temperança saiu do lado de um pajem. Então esse compromisso é principalmente com as próximas gerações. Assumir o nosso papel agora para garantir a temperança para quem vem pela frente. Bom, de um jogo tão difícil quanto o da semana passada, a gente acaba recaindo, desdobrando essas simbologias no jogo desta semana, que é mais difícil ainda, tá? Ele é mais difícil ainda porque, tanto no sim quanto no porquê, a gente tem imagens bem violentas. Dentro do tarô mitológico, não me refiro aos outros tarôs, tá? Não me refiro a outros decks de tarô no mundo. No tarô mitológico, o cavaleiro mais violento, mais sangrento é o de paus. É o Belerofonte. Porque ele já começa como guerreiro matando o irmão, sem querer, mas mata. Ele é extremamente hostilizado, então ele sofre violência pra caralho. Ele tem muita violência internalizada. E ele vira uma máquina de guerra. Ele começa a vencer batalhas em série. Ele vence todas. E ele vence uma, que é a última, onde ele luta contra uma criatura fantástica, que é a Quimera, que é um bicho que, enfim, tem 2 cabeças, uma criatura mítica, né? E aí ele mata a Quimera e fica tão feliz que ele resolve comemorar e ele pensa que pode alcançar os deuses, porque o cavalo dele é um cavalo alado. Cercado de criaturas míticas, né? Tem um cavalo alado, tem a Quimera. Ele pega o seu cavalo alado e vai voando até o Monte Olimpo. E aí Zeus dá uma sacaneada nele, bota ele no lugar dele. Quem esse garoto acha que é? Para vir até aqui, venceu umas batalhazinhas, já acha que é Deus? Não. E pá, manda na verdade uma vespa picar o traseiro dele e ele despenca de uma altura absurda, porque aquele cavalo está voando. Só que a deusa Atena, que tem muito carinho pelo Belerofonte, ela transforma o chão em algo macio. O chão se torna macio para ele cair e não morrer. Mas ele fica aleijado. E aí ele passa o resto da vida procurando pelo seu cavalo Pégasus. O Belerofonte, ele é o cavaleiro, então, impiedoso, corajosíssimo, a ponto de ser inconsequente. Ele é um cavaleiro arrogante, né, que peitou os deuses, achou que podia entrar no Monte Olimpo. Ele desconhece limites. Ele se torna realmente essa máquina de vitórias. E aí ele sai no sim do jogo. No sim do jogo, a gente tem algo de bom para extrair dele. Porque ele é um cavaleiro que é muito forte, que é um guerreiro muito preciso, muito corajoso. Ele tem muita garra. Então ele empresta pra gente essa sede de vitória. Só que, quando a gente vai
né, olhar essa carta se manifestar no coletivo, as imagens podem ser pesadas. A gente pode se deparar com a imagem da pura violência masculina sendo colocada em pauta, sendo questionada, né? Uma coisa que um movimento que já está acontecendo já há bastante tempo, mas quero dizer que nas semanas em que essas imagens saem, a coisa se intensifica. E essas imagens também de queda podem acontecer, sobretudo se for uma queda de uma figura masculina. Enfim, um cavaleiro tão forte, tão poderoso, mas também tão arrogante que cai do cavalo. A gente tem que aprender com ele, extrair dele o melhor, mas não ser arrogante como ele, porque é o que conduz a gente a cair do cavalo. A gente tem que extrair dele a garra, a capacidade de realização. Vamos pensar que a última carta da semana passada foi anterior a ele, é o Pajem de Paus. Então, Pajem se converteu no cavaleiro. A gente lida agora com um nível acima do garotinho que levou adiante certas ideias. A gente lida com aquela capacidade de levar as coisas até o final. Vamos lá. No não do jogo, a gente tem duas cartas falando juntas. O As de Espadas, que é a deusa Atena. Portanto, ela é uma deusa que fala no jogo, né, do mês. Assim como eu vou aproximar a Quimera, que é a criatura assustadora que o Belerofonte vence, da figura da Esfinge, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então a deusa Atena, representando o próprio naipe de espadas, saindo com a espada das espadas, que é o As, ela fala sobre corte. Teremos que cortar coisas. A evolução do pensamento, né, a expansão da capacidade da mente humana, administrar o conflito, não vem sem armas. Ela está falando sobre armas. Armas para resolver, armas para cortar, armas para aparar, armas para embarrear, para bloquear, para desbloquear, armas. A necessidade de dizer não, chega, acabou, basta. Atena fala sobre isso. E Atena também seria aqui um símbolo da guerra, do naipe, né, do conflito. Pode ser um dizer não à guerra, porque ela está no não. Mas ela sai do lado da sacerdotisa. A papisa dentro do tarô de Marcélia, sacerdotisa, para a maioria dos outros decks do mundo, que é a dona do templo interno. É a fortaleza dentro de você que guarda a conexão com os mistérios divinos e a responsabilidade diante do divino de conduzir certos saberes aqui nessa terra. Tá? Ela também é o poder feminino de uma maneira que é capaz de caminhar nas sombras. Ela é a maior autoridade do tarô em caminhar nas sombras. A lua é a própria sombra. A sacerdotisa é aquela que tem muito conhecimento sobre circular entre mundos, inclusive caminhar no mundo das sombras, sendo capaz de nos dar respostas. Então, é a rainha do inconsciente. A sacerdotisa também vai ter tudo a ver com o jogo do mês, porque ela remete à imagem da mais alta sacerdotisa de Avalon, que é a Morgana. Então, o que o As de Espadas está fazendo do lado do arcano da sacerdotisa? Que no tarô mitológico é a Perséfone. Então, nós temos aí Atena e Perséfone falando juntas. A nossa sacerdotisa não está conseguindo utilizar as suas armas. Ela não está conseguindo também bloquear as armas dos outros, garantindo cessar-fogo, por exemplo. A gente está com dificuldade
de tocar os nossos sacerdócios em todos os sentidos. O sacerdócio no sentido espiritual, o sacerdócio no sentido daquilo que você representa e veio cumprir aqui nessa terra. A gente pode estar com dificuldade de ir na direção das explicações mais inconscientes para os nossos atos ou para os atos das pessoas. E vocês podem também, como eu, né, lidar com imagens de sacerdotisas enfraquecidas, ou adoecendo, ou morrendo. Minha semana começou com a morte de uma sacerdotisa. Então, enquanto esse cavaleiro impiedoso, essa imagem de garra, mas também de violência masculina, está no sim fazendo a festa, a mulher mais sábia do tarô não está conseguindo usar suas armas. E aí vamos para o porquê. O porquê é uma imagem de crime, né, gente? O 3 de espadas. É o momento que a mãe de Orestes está matando ele, está matando o pai de Orestes. A gente sabe que o naipe de espadas, ele mostra toda a jornada desse herói Orestes, que é o herói que é designado pelos deuses a matar sua própria mãe, né? Encerrando o mal familiar ali e garantindo outro destino para sua família. Então, ele é como eu, como você, quando a gente precisa viver rupturas familiares sérias. Mas também ao longo da vida, quando você vai cortar certas coisas que fazem parte dessa herança, que continuam reverberando através dos seus gestos, das suas formas de pensamento. Então, quando você tem que cortar a influência da sua família, você é Orestes. Só que aqui, o Orestes não aparece nessa carta. Nessa carta só aparecem a mãe, o pai e o amante da mãe. A mãe está matando o pai, se vingando do pai, traindo o pai. Ela está dando um golpe de Estado. Então é um corte que está acontecendo em muitas dimensões. É uma tragédia completa. Na maioria dos decks do mundo, o 3 de espadas representa um coração muito ferido. Tem um coração muito ferido aí? Tem vários. Os filhos desse casal aqui estão com o coração absolutamente partido diante dessa morte. Mas essa rainha, ao matar o rei, também está com o coração partido, porque esse rei não prestava. Ele é um canalha. Ele entregou a filha em sacrifício para os deuses para tentar limpar a barra dele com os deuses. Ele não conseguiu fazer isso. Mas a rainha ficou tão puta que ela foi lá matar ele. Então é um momento em que a tragédia está acontecendo dentro do naipe mais trágico. Isso pode remeter às nossas tragédias familiares diretamente? Pode. Mas pode trazer situações importantes relacionadas a crimes. Assim como é uma carta que pode falar sobre o aumento da violência, sobretudo a violência intrafamiliar ao nosso redor. Casos de violência doméstica, a gente vira de uma semana para outra também com o caso Ana Hickman. Então, é uma carta de dor, de profundo lamento, tristeza, tragédia. Esse jogo da base está dizendo que a tragédia coletiva está respingando na nossa tragédia individual. Sobretudo o aumento da violência. A gente, na semana passada, lidou com simbologias que relatam a escalada da violência, né? Então, essa simbologia ela continua se fazendo presente dentro desse jogo através desse cavaleiro impiedoso, através do próprio 3 de espadas, mas agora é como se a gente estivesse sentindo essa violência coletiva respingando nas nossas histórias individuais. Então, a sacerdotisa não está conseguindo cumprir o seu papel de impor limites a isso. O que a gente tem que fazer? Aí a gente vai para o topo do jogo. No topo do jogo, a gente não tem uma sacerdotisa, mas a gente tem
o Orestes na posição mais sacerdotal que ele atravessa dentro do naipe de espadas. É o momento em que ele está concentrado, recolhido para receber a visita de Apolo. Ele ainda não sabe que vai receber a visita de Apolo. Bom, essa mãe matou o pai. E aí ela manda o filho Orestes para o exílio, porque ele tem direito ao trono. Se o pai morreu, por direito, é ele que assume. Mas a rainha matou o rei para poder dar um golpe de estado. Então ela manda o primogênito para, vai lá para tua colônia de férias. E o garoto não sabe o que está acontecendo. Mas aí ele tá lá concentrado, esperando, né, que venha alguma resposta, alguma explicação, o que ele está fazendo ali, por que ele está ali. E ele recebe a resposta. O deus Apolo aparece para ele douradão em pessoa e conta para ele o que aconteceu e diz para ele qual é o destino dele. Então ele relata para ele, a tragédia familiar é essa e você vai ter que fazer isso, matar sua mãe. Só que no 4 de espadas, o Orestes ainda não recebeu a visita do Deus Sol. Ele está se preparando para isso. É uma imagem do Orestes sentado diante de 4 espadas e ele está meditando. Ele está refletindo, fazendo silêncio, acalmando a mente, esvaziando a mente das questões, das angústias do mundo, para que possa vir essa luz. Receber a visita de Apolo é receber uma grande iluminação, certo? Então, uma imagem meditativa saiu no topo do jogo. A gente precisa ir na direção dessa sacerdotisa, na direção do templo interno, dos deuses internos. É possível que você tenha insights muito importantes essa semana. Sonhos, intuições. É possível que venha aquele clarão na tua mente, assim. Agora, essa carta sai do lado de uma outra que parece não ter nada a ver com o resto do jogo. É uma carta de guinada, que é o 7 de ouros. O momento em que o herói de ouros, Dédalo, que é um herói que é o herói próspero, ele prospera, perde tudo, volta a ganhar tudo, e no 7 a gente tem a grande guinada dele acontecendo. Ele já conseguiu, depois de prosperar, perder tudo, ser preso, ficar em situação de rua, receber uma segunda chance, ser contratado por um rei, ele virou o arquiteto do rei e está lá cumprindo a função dele humildemente. Mas aí a rainha procura ele fazendo uma proposta indecorosa. Ele vai ter que produzir um artefato para ajudar a rainha a atrair o rei, que é aquele mito que eu chamo de o Rodrigo Hilbert dos touros. A rainha se apaixona por um touro que o rei deveria ter entregue em oferenda para Poseidon, para agradecer por toda a riqueza dele. Mas ele não entregou essa oferenda, então Poseidon e Afrodite sacanearam ele. Fizeram a rainha se apaixonar pelo touro. A rainha está completamente apaixonada por um animal, tá doida, né? E ela vai pedir socorro ao arquiteto do rei, que é o nosso querido herói Dédalo. Às vezes nem tão querido assim. Mas a rainha procura por ele dizendo, por favor, Dédalo, você sabe construir tudo. Constrói para mim uma coisa para eu conseguir dar para esse touro. Constrói para mim uma vaca de madeira. E ele vai lá e constrói a vaca. Só que aqui ele está recebendo a proposta. A rainha chegou para ele oferecendo muito dinheiro para ele fazer o que ela está pedindo. E o Dédalo fica assim, porra, eu vou trair o rei que me deu uma segunda chance? Vai. Sabe por quê? Não se trata de trair o rei. Quem criou a situação da rainha estar nesse estado desesperada, apaixonada por um touro, foram os deuses. A situação não é rei versus rainha aqui. A situação é rei versus deuses.
Então, se ele diz não à rainha, ele está dizendo para os deuses: desculpa, mas eu não vou entrar na trama de vocês porque essa trama é muito doida e eu não vou colaborar. Ele não vai dizer isso. Ele diz sim à rainha. E isso muda a história dele, a história da rainha, a história de todo o reino, de toda a civilização minoica para sempre. Porque a partir daí o Dédalo começa a construir coisas que vão transformar aquele cenário. Ele precisa construir essa vaca, a rainha acaba engravidando do touro, ela dá origem ao Minotauro, que é aquela criatura monstruosa que come seres humanos. Para conter o Minotauro, o Dédalo vai ter que criar um labirinto. Então ele começa a construir monumentos, e monumentos, e monumentos, a partir desse ponto aqui. Em que ele fez uma negociação arriscada e duvidosa. Sabe quando você, para dar um salto na vida, tem que arriscar? Não dá para dar um salto no conforto, na tranquilidade? Então, para se abrir aos ganhos, ele tem que correr riscos. Ele tem que ir lá, botar a cara dele no sol. O 7 de ouros é uma negociação. Ele pode aparecer na nossa vida na forma de propostas mesmo, onde a gente ganha dinheiro. Propostas profissionais. Ou a gente tem que usar profissionalmente. Chegou a hora de fazer alguma coisa além. Isso, esse risco que a gente corre pode nos dar ganhos extraordinários. Pode mudar nossas vidas. De qualquer maneira, essa é a carta onde os deuses querem nos dar coisas. E a gente precisa prestar muita atenção no que está sendo oferecido e dizer sim. Não que você tenha que dizer sim a todas as propostas que vão aparecer por aí. Mas as propostas vão aparecer, você tem que prestar atenção no que elas significam, no que elas estão querendo dizer a você. Porque por trás delas pode ser o universo dizendo para você: toma, eu quero te dar isso aqui, mas eu preciso que você queira receber. Então é um jogo que ele ajuda a gente a escapar da pegadinha, dessa violência que respinga na gente, dessa pegadinha da sacerdotisa não estar conseguindo usar as suas armas. E ele bota a gente numa atitude de resfriar a mente, uma atitude meditativa, de calmaria, às vezes de concentração para realizar coisas, para que a gente possa dar um salto no sentido de abrir um portal para vir os ganhos aos quais a gente tem direito. O 7 de ouros é a vida nos propondo ganhos. E isso só vem nesse jogo através de uma atitude de concentração, silêncio mental, foco, não se perder. Então, saúde mental nesta semana é especialmente importante. E as duas cartas complementares falam especialmente sobre isso. Porque elas são o 10 de paus, que é o herói Jazão, lá no final da jornada dele com dificuldade, né, de reviver o grande realizador. Ele está com 10 tochas ao redor da cabeça dele, a cabeça dele está pegando fogo, ele está aprisionado entre muitas ideias que não consegue realizar nenhuma. E as cartas complementares também trazem o 2 de espadas, que é o herói Orestes no momento que está ignorando o conflito entre a mãe e o pai. É um passo antes do 3, um passo antes dessa morte. Nas duas atitudes, o herói, né, o herói de cada carta, o Jazão e o Orestes, estão... Olha só a posição em que eles estão. Eles estão de olhos fechados ou com as mãos nos ouvidos ou no rosto, na cabeça. É uma atitude de incômodo, de não sei o que fazer, eu não quero lidar com isso.
São duas atitudes de inação. Elas contam pra gente que a tendência é as cabeças ferverem ou a gente entrar num absoluto estado de negação. Ou a cabeça ferve de preocupação ou a gente sobrevive à base da negação. Mas a gente não quer isso essa semana. Essas cartas só estão descrevendo que essa é uma tendência geral. Se a gente puder escapar para o 4 de espadas, que é o Orestes concentrado, a gente vai ter revelações. E a gente vai conseguir desbloquear algumas portas no sentido dos nossos ganhos, de um triunfo. Então é uma semana de merda que pode surpreender pra caralho. Resumindo muito, assim, no meu palavreado carioca, é isso, tá? Procure as armas da sua sacerdotisa e procure a atitude meditativa. Isso vai mudar tudo.